Fala galera, beleza? Aqui é o Bibi. E gente, eu sei que eu tô um pouco atrasado porque aconteceram muitas coisas. Gente, teve finalização de matéria, teve ir atrás de documento, teve final do TG, apresentação do TG, formatura militar, placa, formatura mesmo. Gente, teve muita coisa. Não consegui trazer aqui pra vocês tudo que eu queria ter trazido real time assim, mas eu vou trazer pra vocês todo o conteúdo. Um pouquinho atrasado, mas eu vou fazer uma retrospectiva. Galera, resultado. Deus é bom, sempre é bom. Formei no ITA, graças a Deus. E agora eu vou trazer pra vocês algumas informações pra se motivar vocês, pra vocês saberem como que é o processo, porque às vezes o que acontece, o ITA, ele é muito, eu diria, escondido. É uma faculdade que é o sonho, é igual todo mundo fala. O ITA não é só faculdade, o ITA é um sonho. E o sonho, às vezes, ele é muito escondido. Então, poucas pessoas sabem como que é o processo. Poucas pessoas sabem como que funciona o TG, como que é para entregar um TG, para dar o resultado, tudo mais. Gente, sinceramente, é muito processinho que você tem que ir resolvendo. Então, o que eu quero trazer com vocês nesse vídeo? Mostrar para vocês qual que é o processo. E isso para servir como motivação para vocês. Você que está estudando aí pro ITA, e às vezes não tem muito conteúdo sobre o ITA na internet. Usa esses vídeos que eu vou fazer para você se motivar, falar assim, nossa, vou passar no ITA e depois vou passar por esse processo de entregar o TG, de formar, tudo mais. Então vamos lá. A respeito do TG, galera, muita gente está me perguntando o que é TG, como que você fez o seu TG, como que funciona o TG no ITA. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo tudo com detalhe. Vamos lá. O que é TG? TG é um trabalho de graduação. Tem faculdades que chamam de TCC, tem faculdades que chamam de TG e tem outras faculdades que têm outros nomes, por exemplo. Hoje em dia existe muito até a ideia de você fazer um artigo científico no lugar do TCC ou do TG. Então assim, depende muito da faculdade, depende do curso, mas no geral o nome mais comum é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O do ITA é a mesma coisa do TCC, mas se chama TG. Como que funciona no ITA? Você precisa encontrar um tema. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente aqui gosta de matemática, vamos pensar em conjuntos. Você tem ali todos os assuntos que envolvem engenharia. Ou melhor, todos os assuntos que envolvem matemática, física, química. Aí você restringe aquilo lá para engenharia. E aí você vira e fala o seguinte: bom, dentro desse conjunto aqui, qual a área que eu faço? Eu, por exemplo, fiz aeroespacial. Então, legal, eu não precisava fazer um TG de aeroespacial, mas é mais interessante. Então, você tem lá toda a matemática, depois engenharia, depois aqui a área espacial. Aí você, dentro da aeroespacial, tem muitas áreas. Então, por exemplo, tem propulsão, tem controle, tem estruturas, tem, por exemplo, propulsão, tem projeto, tem sistemas, tem muita coisa. E aí, beleza, você pode escolher uma sub-área. Dentro dessa sub-área tem muitos temas, então você escolhe um tema. Aliás, um tópico. Dentro de cada tópico tem infinitos temas. Aí você escolhe um tema. Dentro de temas existem pesquisas, ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu vá em aeroespacial e eu tenho propulsão, e aí dentro de propulsão eu posso ter propulsão líquida, dentro de propulsão líquida eu posso ter, por exemplo, propulsão com hidrogênio, e dentro de propulsão com hidrogênio eu tenho um tipo de propulsão que usa o hidrogênio a tal temperatura e tal pressão que dá tal resultado. Gente, isso é um tema de TG. Então vocês veem que tem muitas possibilidades. Qual que foi o meu tema? O meu tema foi ligado ao aeroespacial, mas focado em computação, utilizando o que eu trabalho e utilizando também essa questão que está muito em voga, né, hoje em dia, de ciência de dados, de trabalhar com um volume muito grande de dados para fazer predição, por exemplo. Então, esse foi o tema do meu TCC. Ou tô aqui mudando os nomes, né, TG e TCC. E como que é o processo no ITA? Primeiro você pensa num tema, né, um tópico. Depois disso, você fala assim, bom, que professores, né, são dessa área? Aí você começa a ir atrás, fala assim, eu acho que vamos supor, tô pegando aqui o tema meu, eu pensei assim, bom, eu quero fazer a respeito de computação, mas eu sou da aeroespacial, então eu fui falar com a minha coordenadora, aí minha coordenadora falou assim, então por que você não fala com determinado professor? Aí eu falei, legal, porque esse professor é de uma área específica de computação, no caso de estatística. Aí eu fui lá, conversei.
Então, você tem esse processo de ter que falar com o coordenador, de ter que falar com o professor. Depois que você alinha com um determinado professor o seu tema, você começa a trabalhar com esse professor para realmente chegar no tema mesmo. Porque às vezes você pensou numa coisa, mas o seu orientador te faz focar numa coisa específica ou num outro trabalho. Beleza. A partir disso, você adentra no chamado TG1 do ITA. Que se você entrar no catálogo de graduação, você vê TG1. E aí, nesse TG1, qual que é a ideia dele? É você pegar o seu trabalho, o seu tema com o seu orientador e começar a pesquisa. Então você vai pesquisar referências bibliográficas, ver o que as pessoas estão trabalhando a respeito desse tema. Por exemplo, eu no meu caso, fiz em parte de Machine Learning. Então, começar a entender quais são as referências as documentações das linguagens, as documentações das bibliotecas, estudar um pouco isso, estudar algumas metodologias que as pessoas utilizam e começar a escrever seu texto. Aí você tem a parte do título, agradecimento, resumo em inglês, aí você faz a parte da documentação mesmo, você cria um documento que vai estar bonitinho. Aí você começa a falar sobre a introdução, ou seja, o que motivou o seu trabalho, o que tem motivado, o que você quer resolver. Depois você vai para referencial teórico e um pouquinho da metodologia. Esse é o TG1. Depois disso, galera, você vai para uma apresentação. No meu caso, eu acho que foi coisa de... Não lembro agora se foram 45 ou 30 minutos, ou foi uma hora, agora eu tô na dúvida. Mas aí eu tive que apresentar, e aí tinha lá na banca a pessoa que orientou e uma pessoa da banca. E aí você apresenta, eles saem da reunião, deliberam ali se foi aprovado ou não, e eles voltam com o resultado e falam assim, beleza, foi aprovado, mas você precisa fazer isso, isso, aquilo, beleza. Beleza, passou disso aí, você passou nessa matéria de TG1, mas você não tem um TG. Aí você vai passar mais 6 meses, ou seja, isso aí foi uma matéria do primeiro semestre, aí agora no segundo vai o TG2. E galera, o que é o resultado do TG2? O professor ele não está esperando que você faça determinada coisa ou não no TG2, ele quer que você entregue o TG2. Então assim, qual que é o final do TG2? É entregar um documento que você fez sua pesquisa. E por que eu estou falando isso? Porque não existe uma regra assim, você tem até metade do segundo semestre para entregar tal coisa. Isso não existe. Você tem que entregar no final, ali numa data marcada, apresentar o seu TG, depois corrigir o seu TG e depois lançar na biblioteca. Então não tem uma prova, não tem nada disso. Inclusive isso é um assunto engraçado, assim, porque acontece que como é aberto, cada professor define algum tipo de cobrança. Então tem professores que vão querer acompanhar, tem professores que só vão querer ver o trabalho final, tem muitos aspectos. Beleza. E aí, quando você chega nisso, no final desse segundo semestre, ou seja, pra mim foi agora há pouco, foi em outubro, novembro, você tem que apresentar. Aí você tem que ir atrás de uma banca, combinar com o seu orientador, e aí você apresenta. No meu caso foi 1 hora de apresentação, e 1 hora a banca ficou julgando o meu trabalho. E aí, depois que você termina isso, é muito legal, porque você vê um processo complicado, que você tem que revisar o seu TCC. No meu caso, eu fiz 158 páginas, então eu tive que revisar tudo isso. Depois que você revisa tudo isso, você tem um documento final, você tem um PDF final. Galera, com esse PDF final, você vai ter que ir lá num local, comprar um CD. Nesse local, você imprime ali como se fosse um adesivo em cima do CD com o seu nome e o nome do seu trabalho. Você leva isso lá na biblioteca do ITA. Você entrega para um homem, muito gente boa, esqueci o nome dele, mas muito gente boa mesmo. Ele pega o seu documento ali do TCC, ele pega o CD, grava o documento no CD, criptografa ali e arquiva, acabou, o seu TCC tá entregue já. E aí tem um detalhe antes de eu ter o documento final, você precisa ir atrás de coordenador para ter assinatura, orientador para ter assinatura e sua própria assinatura, beleza? Galera, entregou isso aí, é só festa, acabou o TCC, entregou e pronto. E aí o seu TG ele fica armazenado no item, tem acesso a ele, nessas coisas. E aí, gente, eu queria também trazer um pouquinho sobre como que foi o meu TCC, né? Como foi o meu TG. Galera, eu acho que eu fiz um vídeo curto explicando um pouquinho de como que foi, mas aqui eu vou detalhar melhor. Como que foi o meu TG? Eu peguei era sobre previsão de falha em tanque de combustível. Então eu tive 3 abordagens. Número 1, eu fiz uma análise de Monte Carlo sobre
determinadas condições. Aí você fala assim, que condições que você fez? O que eu fiz? Eu fui atrás de um conjunto de equações que a partir de variáveis estruturais previam se haveria falha ou não do tanque de combustível. Então eu fiz como se fosse uma tabela, né? Eu tô aqui simplificando o que eu fiz, porque eu ia usar o termo aqui técnico, data frame, mas é como se fosse um Excel ali infinito, de 1 milhão de linhas. E aí eu fiz assim, para essas condições aqui, tem falha ou não tem? Ou seja, sim ou não? E aí eu rodei isso, fiz 3 tipos de análise. Primeiro, eu fiz uma análise com uma simulação de Monte Carlo, e aí eu vi as condições ali. Depois eu fiz um algoritmo, eu fiz vários algoritmos de machine learning para prever se haveria falha ou não. E aí, gente, isso aqui vai ter um vídeo se vocês quiserem, que eu explico o que eu fiz passo a passo. E depois disso, eu fiz o resultado da parte de machine learning numa inteligência artificial generativa. Então você poderia conversar com um chat a respeito dos resultados que teve. Ou seja, você fala, chat, se a espessura é tanto, se a compressão é tanto no tanque, qual a probabilidade de falha? E ele falava para vocês, entendeu? Então esse foi o trabalho, reunindo essas 3 grandes áreas, principalmente matemática, mas dentro dela estatística, computação com machine learning e a parte de inteligência artificial generativa, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam aqui no canal, porque, gente, eu vou soltar muito vídeo para motivar vocês, para animar vocês, mas principalmente, ano que vem, 2025, começam séries grandes de teoria. Eu vou mostrar matemática para vocês, igual eu demonstrei. Eu vou fazer matemática, truque, exercício, ITA, vai ter um monte de coisa, super novidade aqui para vocês, que eu já tô passando para quem ficar aqui nesse final desse vídeo. Beleza, galera? Até mais!